Então, irmãos, eu falei da primeira festa e da segunda festa. Agora eu vou pular para a sétima festa, que é a última, para a gente ler um pouco aqui sobre isso, porque depois isso vai se conectar com a mensagem que esse vídeo vai trazer. Levítico 23, verso 33. Nós vamos ler agora sobre a sétima festa da lei, que era a festa dos tabernáculos, era a última do ano, e aí eles só comemoravam a Páscoa de novo, que é a primeira, no ano seguinte. A festa dos tabernáculos fechava o ciclo das festas, e tudo isso é profético. Levítico 23, verso 33. A festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu próprio dia, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao dia 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim, declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então, irmãos, essa é a festa dos tabernáculos, a sétima festa, que encerrava o ciclo das 7 festas de Deus, todos os anos, para os hebreus antigos. A festa dos tabernáculos, ela é muito importante porque ela aponta para a ressurreição. Tabernáculos ou cabanas, ela também é chamada de festa das cabanas. Assim como eu estava falando no outro vídeo sobre o significado das vestes na palavra, desde o texto de Adão e Eva, quando fala que eles perceberam que estavam nus, então se esconderam e vestiram roupas de folha de figueira, e depois quando fala que o Senhor Deus fez para eles roupas para os cobrir, quando eles foram expulsos do jardim. As vestes, desde esse texto e em toda a palavra do Senhor, as vestes elas
tem o significado do corpo. O próprio corpo é simbolizado por roupas e também o estado espiritual que aquela pessoa se encontra é representado por vestes. E quando a gente está falando de tabernáculos, nós estamos falando de tendas, igual as tendas do deserto, que os israelitas iam montando ao longo do tempo que eles iam peregrinando pelo deserto, eles iam montando tendas. E até a tenda do tabernáculo do Senhor, a tenda do encontro, era feita de tecidos. Então a tenda é uma habitação, uma moradia feita com tecidos, com vestes. E o que é isso? Tudo isso aponta para o corpo do homem. O corpo do homem é chamado de casa, na palavra do Senhor. Jesus diz que o corpo do homem é uma casa, ou para o Espírito Santo dele, ou para espíritos malignos que tomam o corpo das pessoas e ali habitam e dali roubam energia daquela pessoa, roubam energia daquele corpo e se retroalimentam do pecado daquela pessoa. Os espíritos malignos consideram o corpo humano uma casa, mas o ser humano não foi feito para ser casa de espíritos malignos, nem habitação do pecado. Mas o corpo humano foi feito para ser a casa de Deus. O templo de Deus que somos nós é santo. O Senhor nos fez como seu templo. O que é um templo? É o lugar de encontro de Deus com o homem. O lugar de comunhão do divino com a sua criatura. É o lugar de encontro, o lugar de conexão de Deus e do seu Filho. Isto é um templo. E o corpo humano é o templo de Deus verdadeiramente. Assim como também Jesus falou em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Essa porta é a porta do nosso coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é ter comunhão. Sentar à mesma mesa e cear junto é ter comunhão na Escritura. Então o Senhor nos criou como seu santo templo para que o seu Espírito habitasse em nós. Como desde o princípio ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, o seu Espírito. E o homem foi feito alma vivente. E este homem é um templo onde o Senhor planejava estar em constante e plena comunhão com o seu Filho. Nós não fomos criados para viver longe, mas nós fomos criados para viver perto e junto de Deus, completamente unido em harmonia. Esse era o plano original. Então a tenda, as vestes, esse elemento de roupas, tecidos, vestes, isso é o que faz uma tenda. Uma tenda é feita de tecidos. Então, quando a gente fala de tendas, a gente também está falando da figura do homem, do corpo do homem. Quando a gente olha lá para a história de Davi, quando Davi deseja edificar uma casa para Deus, Davi olha para a tenda do Senhor. Davi olha para a arca da aliança do Senhor, que estava em tendas. A arca da aliança habitava em tendas. E Davi habitava numa casa de cedro, numa casa de rei. Então ele se sentiu mal com isso e ele quis edificar uma casa para Deus. Mas aí o Senhor fala para Davi: Davi, você não edificará a casa para mim, porque desde o princípio, quando eu tirei Israel da terra do Egito, eu não pedi para eles edificarem para mim casa, mas eu habitei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, viajando pelo deserto com o povo, e eu nunca pedi que os israelitas edificassem para mim casa. Porque o Senhor ordenou lá no Monte Sinai que Moisés
edificasse uma tenda do encontro, mas a tenda do encontro também não era paredes fixas, era uma tenda, literalmente. Uma tenda feita para abrigar os objetos sagrados, e ali se executava as solenidades, os sacrifícios. E este lugar onde o Senhor se manifestava numa nuvem sobre a Arca da Aliança era uma tenda. E então tudo isso era desmontado quando os israelitas levantavam o acampamento e continuavam andando pelo deserto. Tudo isso era desmontado porque tudo era uma tenda, tecidos de linho, tecidos de azul, tecidos de escarlate e tecidos de púrpura também. Tudo isso era desmontado, as peles e tudo mais, e era carregado pelos levitas até o próximo lugar onde eles fossem se acampar, e a tenda do encontro era montada novamente, assim como todas as outras tendas do povo. Então o Senhor disse para Davi: eu não pedi que edificassem casa para mim, mas eu tenho habitado de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. E no fundo, o que o Senhor estava falando era das pessoas, porque a presença do Senhor verdadeiramente está na tenda do homem, no tabernáculo do homem. Em Isaías 66 está escrito: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Mas eis para quem olharei: para o quebrantado de espírito, para o que treme da minha palavra. Ou seja, o Senhor habita com o contrito, com o quebrantado de coração, com aquele que dá ouvidos ao Espírito Santo, com aquele que se deixa convencer e é humilde diante da voz do Senhor. Este é o templo de Deus e este é o trono onde ele se assenta também. Esta é a tenda onde o Senhor habita, este é o tabernáculo onde ele tem comunhão com o homem. É o próprio homem que é a sua habitação, a sua casa. Então, o que Deus estava falando para Davi é que o Senhor habitava em pessoas. O Senhor estava em comunhão com homens durante todo esse tempo. Assim como esteve com Moisés, ele esteve com Josué, ele esteve com Gideão, ele esteve com muitos. E esteve também com Davi. E ele disse: eu tenho habitado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Não pedi para que em nenhum momento edificassem casa para mim. Mas aí ele fala: eu é que te edificarei casa. Eu, Senhor Davi, te tirei de trás das malhadas e te fiz reinar no meio do meu povo Israel, por amor ao meu povo Israel. Eu é que vou te edificar a casa. E aí ele diz assim: da tua semente, do teu filho, ele vai se assentar sobre o trono, e eu farei rei sobre o meu povo, e eu abençoarei. Ele será meu filho, e eu serei o seu pai. E eu edificarei o seu trono eternamente. Estabelecerei o seu trono eternamente. Então o Senhor fala essa profecia para Davi. Inicialmente isso se cumpriu em Salomão. Porém, Salomão era apenas uma sombra, porque Salomão não é o cumprimento dessa profecia. Ele era uma sombra. De fato, a palavra diz que o Senhor abençoou o trono de Salomão e o estabeleceu. A palavra do Senhor diz que Deus amou a Salomão. Mas nós sabemos que tudo aquilo é profético, né? Salomão é uma sombra dessa realidade. O Senhor estava dizendo que edificaria casa a Davi. E é interessante que Davi significa amado. Davi significa amado, querido. E o Senhor disse que edificaria uma casa a ele. A casa do amado. Se a gente for olhar por esse lado. E a gente sabe que Davi é uma figura de Jesus. Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista e o Espírito do Senhor desceu sobre ele como pomba, o Senhor disse: este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Então, o filho amado, o filho Davi, verdadeiramente, é Cristo. Cristo é Davi. Davi era uma profecia de Cristo. E o Senhor diz que edificará uma casa a Davi. O que significa isso? A casa de Davi, ou o tabernáculo de Davi, é a casa que o Senhor vai edificar a Cristo, que o Senhor está edificando a Cristo desde então. Por quê? Porque tanto o pai como o filho são considerados em muitas parábolas como pais de família, como chefes de família. O Senhor é o rei e ele tem o seu reino. E o seu reino é muito grande. É a sua casa e ela é muito grande. E o Senhor está edificando a sua casa ao longo do tempo. Porque os próprios homens que ele traz para si mesmo como seus filhos são parte da sua casa. São a sua casa que está sendo edificada. Jesus disse que tudo que o Pai tem é meu, que todas as coisas do Pai eram dele e todas as coisas dele eram do Pai. E ele também disse que todo o poder lhe era dado nos céus e na terra, porque ele é o Rei dos Reis. Todas as riquezas pertencentes a Deus Pai pertencem e são administradas por Jesus Cristo, porque Cristo é o Filho primogênito do Pai, e como Filho primogênito, ele administra todo o reino e todas as riquezas do seu Pai. Isso em nenhum momento tira a autoridade do Pai ou substitui o Pai, como alguns irmãos pensam que não se deve adorar Jesus porque Jesus é menor do que o Pai. Isso é uma visão errada. Em momento nenhum, Jesus Cristo toma o lugar do Pai ou existe um conflito entre Cristo e o Pai. Não existe isso. Cristo e o Pai são um. E ele sempre dizia que tudo que ele tinha recebido, toda a autoridade que ele tinha sido dada pelo Pai. E foi. E em momento algum, adorar a Cristo é uma transgressão contra o Pai. Pelo contrário, toda a autoridade que Cristo tem e toda a adoração devotada a Ele foi instituída pelo próprio Senhor. O Pai que colocou Jesus no lugar de autoridade e sobre toda a sua casa, sobre todo o seu reino, nos céus e na terra. Porque Jesus é o filho mais velho do Pai, ele é o primogênito de todos os outros filhos de Deus, inclusive os anjos. Então, entre todos os filhos de Deus nos céus, Cristo é o administrador de todas as coisas. Ele é o rei de todos os reis. Ele é o Senhor de todos os senhores. Ele é o dominador de todas as coisas. Tudo que é do Pai, no seu reino superior, é do Filho e é administrado pelo Filho. E a terra, igualmente. E quando o Senhor fala a Davi que ele vai edificar uma casa a Davi e que ele colocou Davi como rei sobre todo Israel, ele está falando simbolicamente sobre Jesus, que o Senhor está edificando uma casa a Cristo. A casa de Davi e o tabernáculo de Davi é sobre Cristo e o seu povo e o seu reino, que é o reino do próprio Pai. E como é que o Senhor está edificando casa a Davi? Nós estamos aqui agora em Lucas, capítulo 1, verso 26, onde nós vamos ver Jesus Cristo sendo o rei sobre o trono de Davi. Aqui diz, predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Olha só. Cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava,
disse: Alegra-te, muito favorecida ou agraciada. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então aqui nós vemos a anunciação do nascimento de Jesus Cristo a Maria. A linhagem de Cristo vem da casa de Davi, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E, se eu não me engano, também a própria Maria, eu acho, era descendente de Davi também. O anjo diz no verso 31, Gabriel: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O trono de Davi é o trono de Cristo. Então, a casa de Davi, que o Senhor diz que ia edificar lá, é a edificação da casa de Cristo. E essa casa de Davi está sendo edificada através dessa redenção do sangue do Cordeiro por todas as eras da humanidade. Todas as pessoas que o Cordeiro tem redimido durante esses milênios, mesmo antes dele vir como homem, né? Todo este povo que ele está construindo em todas as nações da terra durante esses milênios serão edificados como tabernáculo de Davi. Aqui, irmãos, a profecia está em 1 Crônicas 17, verso 7, aqui. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Aqui ele já está profetizando sobre a transformação. No verso 9 ele já está dizendo: Prepararei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Isso aqui já é uma profecia sobre a ressurreição, a transformação dos corpos. Esse lugar que está sendo preparado para o povo de Israel é o mesmo lugar que o Senhor Jesus fala em João 14. Eu irei e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E esse lugar que o Senhor está preparando fala sobre o tabernáculo, o próprio tabernáculo transformado, que Jesus ia ressuscitar logo mais, porque ele fala isso em João 14, e dali a pouco chegam os fariseus e os romanos para prender ele, e logo depois ele é crucificado. Então, quando Jesus fala, eu irei vos preparar lugar, ele está falando do próprio corpo dele, que ia ser semeado na terra pelo seu sacrifício, e depois ele ia voltar como um tabernáculo transformado. O primeiro tabernáculo transformado foi o corpo de Jesus. A primeira tenda, a primeira veste transformada é o corpo de Cristo. E na sua ressurreição, ele garante a transformação de todo o restante do povo, de todo o seu corpo.
que é a igreja. O primeiro tabernáculo que Deus edificou eternamente foi o corpo do seu filho primogênito, no terceiro dia, na sua ressurreição. Ali foi a primeira tenda transformada, o primeiro tabernáculo edificado e firmado eternamente. Porque aquele corpo com o qual Jesus ressuscitou jamais morre novamente. É um corpo eterno. É um corpo perfeito, um tabernáculo eterno. É o mesmo tabernáculo, o mesmo lugar que ele está preparando para os seus servos. E aqui, em 1 Crônicas 17, 9, o pai está falando com Davi. Essa opressão dos filhos da perversidade fala sobre o pecado, fala sobre o cativeiro do homem com Satanás desde o princípio. Porque lá no princípio, no pecado original, o Senhor Jesus disse que a serpente se arrastaria pelo ventre dela e comeria o pó todos os dias da sua vida. E o que significa isso? Essa é a prisão de Satanás. A prisão de Satanás está ligada à condenação dele por causa da sua transgressão. Ele peca desde o princípio e a partir daí ele foi derribado da sua posição original. E ele está preso a este pecado que ele contaminou um terço da criação de Deus, dos filhos de Deus, que eram os anjos. Ele contaminou um terço deles, ele foi precipitado. E depois ele ainda contaminou os homens. Mas o Senhor já previa isso. Ele contaminou os homens. E a prisão de Satanás é porque ele está ligado a esta obra que ele fez em relação ao homem. A serpente come o pó, porque o homem é feito do pó. O homem foi feito do pó no princípio, mas ele não retornaria ao pó se ele tivesse permanecido em obediência ao Senhor. O homem só passou a voltar ao pó de onde veio após a maldição do pecado. E a serpente, ela está acorrentada com o homem nesse ato de pecado, nessa obra de pecado. Assim como o homem está acorrentado à serpente neste mesmo ato de pecado. O pecado prendeu a Satanás e ao homem um ao outro neste estado. Essa é a prisão de Satanás. Essa é a questão da serpente comer o pó todos os dias da sua vida. É uma maldição sobre a serpente, mas também é uma maldição sobre o homem, porque o homem é o pó que a serpente devora, porque foi ele que trouxe essa destruição sobre o homem. E aqui a promessa da libertação que veio através de Jesus Cristo está aqui também sendo dito de que maneira? Jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes. Então, os filhos da perversidade oprimiram o homem pela primeira vez lá no Éden. Adão e Eva foram oprimidos por filhos da perversidade, que foi a perversidade de Satanás em oferecer para eles aquilo que destruiu ele mesmo. Olha só, aquilo que destruiu a própria vida dele e a de terça parte dos anjos, ele pega isso e oferece. Então ele foi perverso num nível terrível. Ele viu a perfeição que eles estavam em estado perfeito e ele foi lá e ofereceu. Porque Satanás não tem misericórdia. Ele foi perverso. Ele oprimiu aqueles dois filhos de Deus e colocou eles debaixo desse estado, desse cativeiro, com um coração perverso. E o Senhor quer resgatar o homem desse estado. Por isso ele faz promessas. E ele é fiel para cumprir suas promessas. No verso 9, ele está dizendo: prepararei. Ele está falando no futuro. Prepararei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado.
e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes. Então, a partir do momento que o povo de Deus estiver neste lugar que ele vai preparar, nunca mais será perturbado por todas essas aflições decorrentes do pecado, pela amargura que está lá nas ervas amargas dos pães asmos. E jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E aqui ele diz, o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Nós vemos aqui o Senhor profetizando a Davi sobre o descendente que viria da sua linhagem, geneticamente, viria da linhagem de Davi um descendente, assim como o Senhor prometeu o filho da promessa a Abraão, e nós sabemos que o filho da promessa verdadeiro é Cristo, assim como este filho de Davi prometido é Cristo. E ele diz, esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. É Cristo. Cristo edificará uma casa ao Pai, enquanto o Senhor está dizendo que edificará uma casa a Cristo, que é Davi aqui no texto. Ele diz, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E ele disse, esse me edificará a casa. Então, o próprio Pai está prometendo ao Filho que edificará a sua casa, e o Filho edifica a casa do Pai, porque ambos são reis do mesmo reino. O Pai é o rei de todo o reino, e o filho mais velho primogênito, que é Cristo, é o administrador de todas as riquezas do seu Pai. Então, por isso ele fala que edificará uma casa ao filho, e ao mesmo tempo o filho está edificando uma casa ao Pai. E ele estabelecerá esse trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Isso é dito lá em Hebreus, né? Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então, o trono de Davi, a casa de Davi, o tabernáculo de Davi, é o reino de Cristo. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso por causa da festa dos tabernáculos. Voltando à festa dos tabernáculos aqui, em Levítico 23, os tabernáculos apontam para o corpo glorificado, o corpo que precisa ser glorificado. Por isso que na palavra fala que nós estamos nessa barraca, aflitos pela reconciliação. Gememos nesta barraca que é o nosso corpo. Nós estamos agora em um tabernáculo caído, em um corpo, em uma veste que está destituída da glória de Deus, destituída do que deveria ser no princípio. Estamos agora em um estado debaixo do cativeiro do pecado. Mas a promessa de Deus é que o Senhor edificará o tabernáculo caído de Davi. E a promessa do Senhor é que ele vai glorificar os tabernáculos, os seus tabernáculos, que somos nós, as tendas. E a festa dos tabernáculos, ela
aponta para a glorificação dos corpos. E por quantos dias ela acontece? Fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então, no 7º mês do calendário hebreu, lá do passado, no mês 7º, no dia 15, 5 dias depois da festa da expiação, começava a festa dos tabernáculos e ela durava 7 dias. Por que 7 dias? Porque 7 dias são 7 milênios da humanidade. São os moedes, os 7 milênios da história, onde o Senhor vai redimir o homem dentro dos 7 milênios inteiros, completos. Não apenas até o 6º milênio, mas nos 7 milênios inteiros, o Senhor está redimindo a humanidade durante este tempo determinado. Só que aí diz uma coisa aqui. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. Toda vez que fala nenhuma obra servil fareis, porque nos dias de festa, nos moedes, nos dias determinados, nos dias de encontro do povo com o Senhor, o povo não poderia trabalhar. Era um dia que ninguém poderia trabalhar. Por que esse elemento de não trabalhar? O sábado, Não apenas todo o 7º dia de cada semana, mas os dias em que as festas caíam, Todas as vezes que tinha as festas anuais, o dia que as festas caíam, os dias determinados, eles não podiam trabalhar. Por que isso? Porque lá no Éden, o elemento do trabalho, ele é um símbolo de maldição. O que está escrito lá? Quando o Senhor foi falar com Adão. Porque comeu da árvore que eu disse para que não comesse. Então ele diz: a mulher que tu me deste, ela me enganou e eu comi. Gênesis 3, verso 17. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. A terra aqui é o próprio homem. O homem é chamado de Adão, que vem de Adamá, que é terra. Então, terra é uma forma de falar do próprio homem, Adão. Adão é Adão, que vem da palavra Adamá, que é terra, é quase a mesma coisa. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui o homem recebe a maldição pela primeira vez, está destituído da presença de Deus. Agora ele não é mais bendito, ele é maldito. Adão é maldito por causa do seu pecado. E aqui fala que em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos, irmãos, é sobre o pecado brotando da natureza humana. Cardos e espinhos na palavra é um símbolo de uma pessoa que tem uma natureza ruim, que tem atitudes ruins. Isso aparece em vários textos. Não se colhem uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos. Esses espinhos são as maldades que saem do nosso coração por causa do pecado que está no nosso coração. Cardos e espinhos fala da natureza humana contaminada pelo pecado, pela iniquidade, pela maldade. Estes são os espinhos, esses são os cardos que produzem na terra. No verso 18, o Senhor diz: ela, a terra,
e a terra é Adão. Adamá. É o homem que é a terra. A humanidade é terra. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. Então agora o homem ia ter consequências na sua vida desse contato com a serpente. Ele transferiu para o homem, para a mulher, uma natureza maligna. E essa natureza ia produzir espinhos, ia produzir ferimentos, dor, ia produzir aflição, maldade, iniquidade entre os homens. E disso o homem ia se ferir, disso o homem ia comer. Comerás a erva do campo. O homem ia se alimentar dessa amargura, desse fruto amargo, da natureza maligna em seus corações agora. Verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E aí, o Senhor ele fala do elemento do trabalho. No suor do rosto comerás o teu pão. O elemento do trabalho aqui, irmãos, ele é uma referência às obras de pecado. O trabalho do homem na terra foi dificultado por causa desse momento aqui. Toda a atmosfera da criação decaiu num estágio inferior à vontade de Deus. A administração do homem à natureza, o cultivo, a agricultura e tudo mais, ia ser muito diferente do que deveria ser antes. Hoje o homem sofre para se alimentar, o homem sofre para produzir o que ele necessita. E ele necessita disso, senão ele morre. Não era assim, não era dessa maneira. O homem não ia se alimentar da natureza, do que viesse da natureza, porque senão ele morreria. Todas essas coisas foram degradadas a partir desse momento. Nada seria da maneira como é agora. O Senhor está falando que o homem agora ia lutar para sobreviver sobre a terra, como de fato acontece. O homem luta para sobreviver porque ele precisa se alimentar, ele precisa se vestir, ele precisa se abrigar, ele vive essa aflição, a luta pela sobrevivência. O homem não precisaria lutar para sobreviver antes, porque ele não estaria sobrevivendo. Ele estaria em plenitude. Não é uma sobrevivência. É um reinado. Por isso que o Senhor disse, vamos criar o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todas as coisas. Adão e Eva receberam um reino. Eles eram reis sobre a terra. O Senhor não fez eles para sobreviver, o Senhor fez eles para reinar. Eles iam viver de maneira plena. Só que a partir desse momento, tudo decaiu e se degradou, então o homem entra num estado de aflição. E esse estado envolve o trabalho, ele precisa sobreviver. Ele do suor do seu rosto comerás o teu pão. Isso implica nas questões diárias. Mas não só. Também o pecado é esse trabalho. O próprio pecado é um trabalho a qual o homem é escravizado. As obras de pecado escravizam o homem continuamente, porque o homem não é capaz de se libertar desse estado por si mesmo. Então ele é escravo do trabalho do pecado. Ele é escravo das obras pecaminosas, porque o pecado habita nos membros do corpo. Então, no corpo do homem está uma lei que o faz pecar. E essas obras são o trabalho que o escraviza. Então, a escravidão do homem em relação ao trabalho aponta para a escravidão do homem em relação às obras de pecado. E é por isso que o Senhor instituiu o sábado. Sábado significa descanso, Shabat. E por que o Senhor instituiu descanso? Porque todo sétimo dia os israelitas não podiam trabalhar e eles descansavam
dos seus trabalhos, das suas obras. Eles não cultivavam naquele dia, eles não plantavam naquele dia, eles não trabalhavam. Era sábado. E também todas as datas específicas, os tempos determinados das festas, além dos dias sétimos, todas as datas determinadas das festas que o Senhor apontava também eram sábados. Então, nenhuma obra eles faziam nesses dias especiais, nesses dias de festas. Por quê? Porque o sábado ele aponta para o descanso do homem da escravidão do pecado. O dia de descansar das obras. O dia em que o homem é liberto deste ciclo vicioso das obras de pecado nas quais ele está aprisionado. Isso é o sábado. E o sábado acontecia semanalmente no 7º dia para apontar para o 7º milênio, que é o milênio do descanso. O 7º milênio é onde vai começar o descanso do homem das obras de pecado, a libertação do homem da escravidão do pecado. Assim como o Senhor libertou os israelitas do lugar da sua escravidão no Egito, onde eles eram escravos e trabalhavam para Faraó, que é Satanás. E quando eles foram libertos dali, é um símbolo da libertação do homem do seu estado pecaminoso, da escravidão, dessas obras de pecado. Então, quando o Senhor ele fala de dia de descanso, de um dia de convocação, santa convocação para descanso e nenhuma obra servil fareis, ele está apontando para a libertação do pecado. É esse o significado da profecia. E olha só, irmãos, uma coisa importante. A festa dos tabernáculos, ela tem 7 dias, mas na realidade ela tem 8. A festa dos tabernáculos dura 7 dias, mas ela é comemorada em 8 dias na realidade. Por quê? O texto está dizendo aqui: aos 15 dias deste mês, 7º, e o mês é 7, e a festa dura 7 dias, tudo isso é sobre o 7º milênio. Tudo isso está apontando para o 7º milênio, que é o milênio do descanso. O milênio onde começa o descanso do homem é o 7º dia. Ali o homem é liberto. Só que de maneiras diferentes. Veja só. Aos 15 dias do mês 7º será a festa dos tabernáculos. É a glorificação dos corpos, a glorificação dos tabernáculos, da tenda, do templo de Deus que somos nós, que precisa ser liberto, glorificado. A festa dos tabernáculos por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. O que é, irmãos? Santa convocação. É quando eles tocavam as trombetas e todo o povo era avisado do início de uma festa. Então, quando era tocado as trombetas com o chifre do carneiro, todo o povo ouvia aquele toque de trombeta e eles já sabiam e já começavam a se preparar para aquele dia especial, através do toque de trombeta. Santa convocação é congregar, ajuntar, reunir. Isso que significa igreja. Igreja vem de congregação, ajuntamento, reunião. É eclésia, assembleia, reunião do povo. Esse é o conceito de convocação. E através de trombetas haverá santa convocação. No dia 15 do mês 7º, primeiro dia, havia santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então aqui tem 2 dias onde havia toque de trombetas e santa convocação, santa reunião, congregação.
no primeiro e no oitavo dia. Por que isso? Porque isso é sobre as duas ressurreições da humanidade. O Senhor vai redimir a humanidade em duas ressurreições. A primeira ressurreição acontece no início do 7º milênio, com a segunda vinda de Jesus. Jesus vem nas nuvens do céu, envia os seus anjos pelos 4 cantos da terra a buscar os seus escolhidos. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e os que estiverem vivos serão transformados. E todos estes serão juntamente levados ao encontro do Senhor nos ares. Esta é a primeira ressurreição. E todos estes são recolhidos aos céus, juntamente com Cristo, pelos seus anjos. Isso acontece no início do 7º milênio. O que inicia o 7º milênio da Terra é a segunda vinda de Cristo visível e literal. A segunda ressurreição, ela acontece no fim do 7º milênio. A segunda ressurreição é o trono branco, quando fala que a morte deu os seus mortos, o inferno deu os seus mortos, para serem julgados. E o Senhor se estava sentado num trono branco e julgou todos os mortos de acordo com as suas obras. E ali tem o livro da vida. E todos os que estiverem escritos no livro da vida serão incluídos na vida eterna. Esta é a segunda ressurreição. A partir daí, quando acontece a segunda ressurreição, não haverá mais pessoas debaixo do estado adâmico. Não haverá mais pecado, não haverá mais morte, e o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Porque as coisas velhas já passaram, e agora tudo se fez novo. Então, entre esses dois momentos, existem 1000 anos de gerações adâmicas sobre a terra, de pessoas nascendo, crescendo e morrendo sobre a terra, ainda por 1000 anos a mais, entre esses dois momentos. A primeira ressurreição é quando um primeiro grupo de pessoas entra nos tabernáculos eternos, recebe esses tabernáculos que o Senhor Jesus foi preparar para que onde Ele estiver nós estivéssemos com Ele. Estas tendas transformadas, este templo preenchido com a glória de Deus, estes tabernáculos transformados vão ser recebidos pela primeira vez na primeira ressurreição por um grupo. Um grupo vai entrar na primeira ressurreição, que na primeira convocação do primeiro dia, quando a trombeta tocar nos céus, quando a trombeta tocar e o Senhor Jesus se revelar nos céus e o alarido tocar, a trombeta de Deus, a voz de arcanjo, com poder e grande glória, essa é a primeira convocação do primeiro dia da festa das trombetas. Só que nesse momento só entra um grupo da humanidade. Um grupo. Tanto de mortos quanto de vivos. Essa porção de pessoas que estavam mortas e que estavam vivas é o primeiro grupo da primeira convocação. Só que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Porque ainda falta uma parte da humanidade para entrar no descanso. Que são quem? Quem não participar do arrebatamento, ainda falta um descanso deles. E então vai ter a segunda ressurreição no fim do 7º milênio. Vai ter a segunda ressurreição, que é o 8º dia, que é a santa convocação do 8º dia da festa dos tabernáculos. As duas convocações são as duas ressurreições. E na segunda ressurreição vai acontecer também a mesma coisa. Os mortos ressuscitarão e a última geração que estiver viva no fim do 7º milênio também vai ver isso viva. Assim como agora
vão ter pessoas arrebatadas vivas. Lá no final, também vão ter pessoas que vai vir a segunda ressurreição e elas vão estar vivas. Então vai acontecer a mesma coisa. Não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Mas a segunda ressurreição está profetizada e determinada pelos moedos do Senhor. E por que, irmãos, que ele está falando de primeiro dia e de oitavo dia? O oitavo dia, aqui, ele aponta para a eternidade. Porque após os 7 milênios, por quê? Desde o início dessa semana milenar, 7 milênios é uma semana, né? Por isso todas as profecias na palavra geralmente funcionam em uma semana, 7 dias. Ou variações disso, né? 14, 21. O jejum de Daniel foi 21 dias, né? Então, o número 7 é o número da plenitude de Deus, porque em 7 dias o Senhor completará toda a sua obra. Finalizará toda a sua obra de redenção, de edificação do tabernáculo caído de Davi, de edificação da casa de Davi, que é de Cristo. Cristo e do Pai. Desde o primeiro dia dessa semana milenar, quando Adão cai, lá no primeiro dia, vem o primeiro milênio, o segundo milênio, terceiro milênio. Nesse meio tempo vem Abraão, o Senhor separa Abraão do meio dos caldeus, nasce Isaque, vem Jacó, começa as 12 tribos, vem José, os israelitas vão para o Egito, 400 anos depois eles saem do Egito, são libertos. Depois o Senhor faz o povo de Deus conquistar as terras, a terra prometida, lá no passado, na terra de Canaã. Tudo isso acontece nesse meio tempo. E aí vem o quarto milênio. No quarto milênio, Jesus vem como homem e nasce do ventre de Maria, que nós vimos lá a profecia do anjo Gabriel, que o Espírito Santo conceberia Jesus no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Jesus realmente cumpriu esta profecia e veio como homem e viveu 33 anos na terra, morreu para redimir a humanidade, consumou a redenção em si mesmo e no terceiro dia ele ressuscita e depois ascende aos céus e é recebido nas alturas com grande glória, no quarto milênio. Continua o quarto milênio e a profecia dizia que tinha que passar 2 milênios depois da vinda de Jesus, lá em Oséias. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos restaurará, e no terceiro dia nos dará a vida. Depois de 2 dias de quê? Não é da queda, porque não foi depois de 2 dias da queda de Adão. Depois de 2 dias da vinda de Jesus, Ele nos restauraria. Então aí a profecia já estava apontando que a festa dos tabernáculos ia começar quando? No 7º milênio da Terra. Por quê? Porque Jesus veio no 4º milênio. Mais 2 dias, chega no 7º milênio. Então, no 7º milênio da Terra, 2 dias depois, 2 dias milenares depois da vinda de Jesus, como homem, ia iniciar a festa dos tabernáculos. A comemoração da festa dos tabernáculos ia começar no 7º milênio da Terra. Depois de 2 dias nos restaurará. Só que, o que a festa está mostrando para nós? Que existem dois momentos de convocação. Porque o Senhor não ressuscita e transforma a humanidade toda de uma vez. Ele faz isso em 2 vezes, que são as 2 ressurreições.
uma na segunda vinda de Cristo e uma no final do 7º milênio, na segunda ressurreição. Assim como ele glorificou e ressuscitou os primeiros, ele fará com os outros no fim do tempo. Por isso a profecia de Oséias fala: depois de 2 dias nos restaurará e ao terceiro dia nos ressuscitará, nos dará vida. Por que ao terceiro dia? Porque Jesus veio no 4º milênio. 2 dias depois é o início do 7º milênio. E o terceiro dia é a própria passagem do 7º milênio. E aí, no fim dele, vem a segunda ressurreição. Ele nos dá a vida de novo. Depois de 2 dias nos restaurará. E no terceiro dia nos dará vida. Já é uma profecia sobre as 2 ressurreições, que são as 2 convocações da festa dos tabernáculos, no 1º e no 8º dia. Mas por que 8º? Porque depois do 7º milênio, quando o Senhor redime toda a humanidade na segunda ressurreição, começa o 8º milênio, vamos dizer assim, que já é a eternidade, já entra o tempo eterno. Por quê? Porque não haverá mais morte. Então é um tempo diferente. É um tempo onde o homem não está mais nessa aflição. O homem não está mais sob cativeiro. O homem foi liberto. O Senhor redimiu. O Senhor venceu o último inimigo que foi vencido, a morte. Quando o último inimigo há de ser vencido? Na segunda ressurreição. E quando o último inimigo é vencido, que é a morte, acaba a guerra, acaba a aflição. O homem é liberto. Deus entra em descanso, Deus entra em repouso, porque o homem não está mais preso às obras de pecado, não há mais inimizade entre Deus e o homem. Então Deus entra em descanso e o homem também entra em descanso. E aí começa o tempo eterno, que é chamado de 8º dia, 8º milênio. E nessa eternidade não haverá mais a prisão do pecado sobre a humanidade. O cativeiro foi desfeito. O Senhor cumpriu plenamente. Ele entrou na plenitude da sua obra. Redimiu o homem em 7 milênios completos. E aí no 8º dia o 8º dia é o momento onde essa plenitude entra em ação em toda a terra. E aí ele fala: ao dia 8º tereis santa convocação. É a segunda ressurreição. O Senhor Jesus diz que chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão. Então, os mortos eles só se levantam quando Deus os chama, igual Jesus fez com Lázaro. Lázaro, venha para fora. Então, ele chamou pelo nome e ele saiu do sepulcro. Então, os mortos voltam pela voz de Deus. Quando o Senhor Jesus e o Pai, consequentemente, chamam os mortos voltam. E isso é a trombeta. Porque a trombeta é uma voz de anunciação de um servo de Deus, de um mensageiro, de um anjo, seja homem, seja um homem celestial. Porque os anjos são homens celestiais. Isso eu falo por 1 Coríntios 15. As trombetas são vozes de mensageiros. Porém, a voz principal, que é trombeta, é a de Deus, né? É a trombeta de Deus. A voz de Deus é trombeta. Então, quando a trombeta de Deus toca, é que os anjos voltam. Assim como foi com Lázaro, assim como foi com a menina que Jesus ressuscitou. Quando Jesus fala com o morto, ele vem. E ele vai fazer isso na primeira ressurreição, com uma parte do seu povo, no primeiro dia da Santa Convocação. Esse povo está sendo liberto das obras de pecado. Nenhuma obra servil fareis. E no 8º dia, na segunda convocação, também vai tocar trombeta. Por quê? Porque a voz de Deus é que tira os mortos da morte.
mas não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Não está escrito a cena exatamente. Está escrito o trono branco e tudo, mas não sabemos com exatidão de que maneira isso vai se dar. Mas, se os mortos só ressuscitam pela voz do Senhor, então vai ter o toque da trombeta de Deus de novo, na Santa Convocação. E nenhuma obra serviu fareis no 8º dia também, porque neste 8º dia a outra parte da humanidade, a outra parte do povo de Deus está sendo redimida da escravidão das obras de pecado. E aí no verso 39, ele fala: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, olha só, irmãos, a festa dos tabernáculos também é uma festa de colheita. A festa de primícias tem colheita. Em Pentecostes também tem uma primícia de frutos. E em tabernáculos, no 7º mês, dia 15, também era uma festa de colheita. Porque a colheita fala sobre os próprios seres humanos que o Senhor está colhendo da morte para a vida, que o Senhor está redimindo. Os próprios homens que o Senhor está colhendo são frutos colhidos, né? Os próprios frutos que o Senhor está ressuscitando, os próprios homens que o Senhor está ressuscitando são frutos colhidos. Aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, são os próprios homens sendo resgatados da morte para a vida eterna. Celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, 7 milênios completos. Ao 1º dia e também ao 8º haverá descanso solene. Descanso é sábado. Descanso das obras de pecado. Libertação da escravidão do pecado. Descanso. No 1º dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros. Então veja aqui. Aí ele fala que no 1º dia da festa, eles pegariam vários ramos de árvores, ramos de palmeiras. Por isso as palmeiras, toda vez que tem palmeiras nos textos da Bíblia, tipo nas decorações do Templo de Salomão. Por quê? Porque isso é sobre a festa dos tabernáculos, que é ressurreição. Então, sempre que tem palmeiras, é para lembrar da festa dos tabernáculos de ressurreição. A festa da ressurreição é isso. Lá no 144.000 em Apocalipse, eles estão com o quê? Com palmas nas mãos. Por que eles estão com palmas nas mãos? Porque eles estão na festa dos tabernáculos. Eles entraram em tabernáculos eternos. Por quê? Porque eles estão com vestes brancas. Então, as vestes brancas são os tabernáculos glorificados. O corpo deles transformado. O corpo deles ressuscitado e livre do pecado é a festa da ressurreição. A festa dos tabernáculos, com palmas nas mãos, com ramos de palmeiras. E ele diz também uma coisa interessante. Tomareis para vós outros frutos de árvores formosas. Árvores são pessoas. Árvores são seres. O Senhor Jesus disse que pelos frutos nós conheceríamos os falsos profetas e os falsos mestres. E ele disse: ou fazeis a árvore boa, ou fazeis a árvore má. Ele estava falando da opinião dos fariseus sobre ele mesmo, que os fariseus julgavam ele uma má árvore, uma árvore de maus frutos, julgavam que ele mentia. E Jesus estava falando que, na verdade, eles aqui eram árvores de maus frutos, porque eles aqui tinham obras más. Eles aqui mentiam, eles aqui eram hipócritas e queriam matar Cristo. Então, as árvores más eram eles e Jesus era uma árvore boa. E aí ele fala dos espinheiros que tem tudo a ver com o Éden.
O homem, ele é uma árvore de bons e de maus frutos, a partir do momento em que ele se corrompeu com a serpente. O homem, ele não passou a ter o mal e o bem dentro de si? Todas as pessoas têm o pecado dentro de si. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecam, eles se contaminam com a natureza dúbia. Antes, Adão e Eva não tinham uma natureza dúbia. Eles tinham uma única natureza. Qual era? É a imagem e semelhança de Deus. Eles só tinham uma natureza divina. Eles só tinham a imagem e semelhança de Deus. Eles só tinham uma natureza. Limpa, a natureza da luz. A natureza boa, essencialmente bom. Eles eram únicos, puros, não tinha contaminação. Não tinha mistura na essência deles. Eles tinham uma única natureza vinda do Pai. Só que quando a serpente vem, o Senhor classifica essa serpente como uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás tem conhecimento do bem por quê? Porque ele também foi criado por Deus. Ele também era filho de Deus. Ele tinha a natureza de Deus. Tinha a natureza boa, mas não só. Ele tinha a natureza do mal também. Então, quando Adão e Eva, por isso uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Adão e Eva se contaminam com a ciência, com o conhecimento advindo da serpente, eles também agora têm uma natureza dúbia. O bem e o mal, a luz e as trevas, misturado no próprio homem. O homem agora já não tem uma natureza pura, única, só a imagem e semelhança de Deus. Agora ele é duas coisas misturadas. Ele tem a natureza de Deus, mas misturado com a natureza maligna. E nisso, tudo foi destruído. E a partir daí, todo ser humano nasce com duas naturezas: o bem e o mal. A natureza de Deus e a natureza maligna. Porque o homem veio de Deus, só que o homem está contaminado. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, porém ele foi envenenado pela serpente. Então agora ele é dúbio. Então a gente pode dizer agora que todo ser humano é uma árvore do bem e do mal, não é? Porque todos nós temos o mal dentro de nós, mas também pode ter o bem dentro de nós. O homem pode dar frutos bons e o homem pode dar frutos maus. Então todo homem é uma árvore do bem e do mal. Depende do que ele escolher. Como a gente está falando da festa dos tabernáculos, que é uma festa de restauração, de ressurreição, a reconstrução do tabernáculo caído de Davi, a reconstrução do reino de Davi, como a festa dos tabernáculos é sobre ressurreição, restauração, tem um elemento aqui interessante. No verso 40. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas. Então o Senhor diz que, além dos ramos de palmeiras e de outras árvores que eles pegariam para fazer parte da celebração da festa, eles tomariam frutos de árvores formosas, porque é uma colheita. Olha só. E aí fala do fruto de árvores boas, formosas, né? Boas, uma característica boa à árvore. O que isso significa? Que quando o Senhor fizer o seu povo entrar em tabernáculos eternos, transformar o povo em corpos gloriosos, regenerar o seu povo,
Estes serão árvores de bons frutos. Novamente, regenerados a árvore de bons frutos, não mais uma árvore de bons e de maus frutos, não mais uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a ser uma árvore boa. Essas pessoas que vão entrar em tabernáculos eternos, a partir desse momento que a pessoa entra nesse estado, ela é uma árvore de bons frutos. Ela é completamente livrada do mal. Ela é completamente expurgada, lavada de toda a contaminação, de todo o fruto mal que havia no coração dela, que há em todos os nossos corações, que há em todos nós. E isso será completamente tirado. Então, nós voltaremos a ser árvores de bons frutos, essencialmente bons frutos. Como o Senhor criou e disse, bom, é bom. Quando ele criou Adão, ele disse, é bom, é muito bom. Ele foi criando e foi dizendo que era bom. E isso vai voltar a ser quando os tabernáculos forem reais. Para cada grupo que isso vai acontecer, no primeiro grupo, essas pessoas vão vivenciar isso. As pessoas do primeiro grupo vão vivenciar o bom que o Senhor determinou lá no Éden com a sua boca. A árvore de bons frutos era o homem. Estes do primeiro grupo serão árvores de bons frutos, completamente lavados do pecado. Entraram em tabernáculos eternos. E os do segundo grupo também vão se tornar árvores de bons frutos, livrados do pecado, entrando em tabernáculos eternos no 8º dia também. E aí ele fala dos ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Isso é sobre os corpos glorificados. Essas são as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Por que fixo? Porque é profético. E tudo isso aqui vai se cumprir. É algo determinado pelo Senhor, no 1º e no 8º dia. Por isso é um estatuto perpétuo. Não porque a gente teria que guardar a lei perpetuamente, como ritos, mas porque a profecia do Senhor, ela é eterna e ela vai se cumprir. Nem um tio cairá da sua boca, mas todas as promessas do Senhor se cumprirão, para a libertação de todo o Israel de Deus, no 1º e no 8º dia de santa convocação, da festa dos tabernáculos. E a habitação de tendas aqui são os corpos glorificados. Essa é a festa dos tabernáculos, irmãos. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim.
pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei.